Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você consegue parar de procrastinar suas tarefas importantes, as coisas que você precisa fazer e organizar todas as áreas da sua vida, tá? Tudo isso aqui sem extremismo, sem banho gelado, sem precisar acordar às 5 horas da manhã, você sem fazer mudança radical, colocar realmente mudanças pontuais que vão se sustentar na sua rotina. Isso é possível através dessa estrutura aqui, que eu gosto de chamar de fluxo, né? São 3 passos, é muito simples, eu criei até esse diagrama visual aqui, que eu vou passar contigo nessa aula. Eu deixei algumas partes borradas, claro, porque eu quero entrar item por item contigo e você vai perceber que eles são muito relacionados, por isso que tem até esse nome, né, de fluxo, e é muito simples de colocar, tem uma lógica para se seguir. Depois que você aplicar isso, você vai começar a perceber alguns resultados na sua vida. O primeiro deles é que você vai começar a ter tempo para todas as áreas da sua vida, né? Tudo que é importante você consegue dedicar rotinas, dedicar o seu esforço ali para aquilo. Então, tempo para trabalhar bem, tempo para cuidar da sua saúde, para ficar no seu relacionamento, tempo de qualidade com seus filhos, né, se for o caso, para estudar, fé, espiritualidade, enfim, qualquer área que seja importante para você. Vai reduzir bastante, tá, a sua ansiedade, sobrecarga e o estresse ao longo do dia, já que todas as tarefas, elas entram nessa lógica e elas ficam muito bem organizadas, você sabe onde encontrar as coisas. Ter clareza total de tudo o que você precisa realizar ao longo dos seus dias, né? Quais são as prioridades, os projetos que você tem que dar atenção primeiro, mais disciplina, mais constância, melhores rotinas no seu dia, né? Enfim. Bom, então primeiro de tudo aqui, tá? Antes da gente avançar, para quem que eu indico esse vídeo, essa aula aqui? Primeiro grupo de todos, pessoas que têm um problema real com procrastinação. Não é aquela procrastinação básica no sentido de, pô, eu procrastino para arrumar minha cama, eu procrastino para limpar essa louça. Não, procrastinação de projeto importante da sua vida. Pô, tarefa que eu preciso fazer, um relatório, um estudo aqui que eu sei que é importante para mim, só que eu acabo procrastinando. Esse é o primeiro grupo aqui, né? O grupo 2 seriam aquelas pessoas que elas têm um excesso muito grande de demandas, beirando até uma sobrecarga. Às vezes se já teve até um burnout, aquele esgotamento mental, porque realmente tem muitas áreas da vida para gerenciar, muita responsabilidade, né? Terceiro grupo, pessoas que sentem que vivem no automático. O que é o automático? Entra na segunda-feira meio que se arrastando, torce para chegar logo, sexta e sábado é o único dia de alegria da minha vida. Final de semana passa voando, os anos vão passando e você sente assim que você não tá avançando, que você tá meio estagnado. E o grupo 4 são aquelas pessoas que elas possuem dificuldade de focar, né? Às vezes até com um diagnóstico de TDAH e tudo mais, sente que, pô, eu começo a fazer uma coisa, já me distraio, alguém me interrompe, eu não consigo ter um flow, um fluxo ali para realizar o que eu preciso. Bom, e será que essa estrutura funciona? Antes da gente avançar, eu vou te passar um videozinho bem rápido, tá, de algumas pessoas que já seguiram esses 3 passos aqui do fluxo. É que eu tô muito menos ansiosa, eu tô muito mais produtiva, a mente ela tá muito menos sobrecarregada. Hoje, em 2, 3 cliques, eu consigo encontrar tudo que eu preciso para gerir a minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então eu me sinto muito mais produtivo, muito mais organizado, com a minha ansiedade muito mais controlada, né? Eu hoje consigo não só ter tempo de qualidade com a minha filha, como também ter tempo para mim, que era uma coisa que me incomodava bastante. Eu lidero uma equipe de mais de 15 pessoas, né? Então eu tenho a gestão de projetos da empresa muito bem desenhado. Hoje sei exatamente o que eu vou fazer, na hora que eu vou fazer. Eu tenho várias rotinas recorrentes que me fazem não precisar ficar sempre lembrando das coisas que eu preciso fazer. Eu parei um pouco aquela loucura, né, de sair correndo e parecia que sempre tem uma coisa extra para ser feita, algo que eu tô sempre atrasado. Fez totalmente a diferença na minha vida. Eu parei de procrastinar coisas importantes. A vida fluiu demais, tá tudo mais fácil agora. Eu consegui me reorganizar e retomar os meus estudos, exercício físico, leitura, os meus cursos antigos que estavam ali guardados, que eu comprei e não estava usando. Deixar aqui como que era minha agenda antes e como que foi minha agenda depois. Me fez ficar menos ansiosa. E essa ansiedade, eu ficava neurótica. Eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar produzindo. Não, tirou um peso das minhas costas. Tem muito mais clareza do que eu faço, como eu faço. E hoje já até se tornou hábito, ficou automático, ficou muito mais fácil. Então, quando é para descansar, eu consigo descansar sem ficar preocupado com o trabalho, se as coisas estão acontecendo ou não. Todo dia, pelo menos, eu recebo uma mensagem de pessoas falando o resultado que elas estão tendo na sua vida, né? Então, nesse caso aqui, o Marcos, ó, rotina da manhã funcionando perfeitamente, academia em dia, semana em dia, né? Eu gosto bastante desse da Lilian, porque ela falou, ó, as metas de hoje já foram quase todas cumpridas, e ela mandou essa mensagem, era 11h30. Porque seguindo essa lógica, é o que eu gosto de falar, você começa cedo, então você faz o seu trabalho
trabalho mais importante logo de manhã e você acaba cedo. Aqui, ó, parei de procrastinar 80%, tô bem mais produtiva. Eu gosto dessa aqui da Luma, né? Em um dia foram 33 atividades. A Yolanda mandou, ó, 8 horas de sono, leitura, lista de tarefas de hoje zerada. Tô fazendo exercício todo dia e conseguindo estudar o que eu preciso. Essa outra aqui, lista zerada de novo, é o 5º dia que eu faço tudo. Organizei não só a minha vida pessoal, mas também a minha empresa, né? Aqui também mandou, né? Eu já fiz as minhas prioridades do dia, tô conseguindo dormir a noite inteira, eu sofria de insônia. Enfim, galera, tem muito resultado. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma pasta, né? Depois eu posso até disponibilizar aqui nos links embaixo dessa página, com mais de 120 mensagens, né? Prints aqui que a gente já foi catalogando. Eu tenho só na minha galeria do celular, tem umas 30 que eu preciso pular pra cá ainda. 118 aqui, atualmente, a contagem. E só pra te dar um pouquinho de contexto, eu vou te contar brevemente da onde que saiu esse método, né? Então, ele veio de uma necessidade pura que eu tive, né? Na época que eu entrei na faculdade. Em 2015, eu entrei na faculdade de engenharia, né? Eu sou engenheiro de produção. E eu tive uma necessidade muito grande nessa época, porque eu tinha 2 empregos, né? Eu tinha um emprego tradicional ali de 8 horas, tinha um trabalho voluntário que me ocupava bastante no período oposto. Tinha graduação que era à noite, né? Entrava às 7 e saía às 11, às vezes 11h30 da noite. E ao mesmo tempo, pô, vida social, relacionamento, sair com os amigos, né? Tempo em família, estudo, saúde. Eu precisava conciliar muita coisa ao mesmo tempo. E eu fui começando a perceber que a minha vida estava ficando um caos. Pra você ter uma ideia, eu sabia por cima ali os meus horários. Então eu entro nesse horário aqui no trabalho, eu entro essa hora na faculdade, só que eu não sabia nada de como priorizar as tarefas. Pô, tem muito trabalho chegando aqui que eu faço primeiro. Às vezes nem anotava, lembrava que tinha prova praticamente na véspera. Então foi ficando muito insustentável isso na minha vida. Às vezes eu sentia culpa, né, quando eu tava meio descansando no meu tempo livre, porque eu sabia, nossa, tem coisa que eu preciso fazer e eu tô sentindo que eu tô esquecendo. E fora parece que você tá vendo todo mundo fazendo o que precisava, pelo menos pra mim no LinkedIn era assim, todo mundo sendo promovido, fazendo curso, mandando super bem, e eu tava meio que estagnado, então era uma coisa que me incomodava bastante. Foi nessa época, né, que eu comecei a imergir bastante nesse assunto, né? Então eu comecei a comprar muito curso, muito livro dessa área de organização, produtividade. Eu tenho uma mini biblioteca aqui em casa, tem bastante livro desses famosos aí de organização, eu com certeza já li todos. Só que qual que foi o grande problema? Eu não conseguia me organizar com esses cursos, né? Eu seguia exatamente o que estava falando. Comprava template, não, é só organizar as tarefas assim. É só organizar a agenda com esses blocos aqui. Durava 2, 3 dias, uma semana, sendo otimista. E aí eu já desanimava, eu não conseguia, eu me embolava ali, não sabia o que eu precisava fazer. E aí eu comecei a pegar, por exemplo, algumas coisas que eu percebia que funcionavam um pouco melhor e fui montando uma espécie de fluxo, né? Então, beleza, isso aqui de manhã pra mim funcionou. Esse outro deu errado, talvez se eu tentar dessa outra forma funcione melhor. Encurtando a história, eu fui percebendo que eu fui parando de procrastinar. Algumas atividades eu entregava antes do prazo, né? Eu sempre era aquele cara que na véspera estava pedindo coisa da prova e tudo mais, informação e tudo mais, e foi chegando no momento que eu passava isso para as outras pessoas porque eu já tinha feito, né? E era uma sensação muito boa. Encurtando alguns anos de história, eu comecei a ensinar isso para outras pessoas, principalmente no meu Instagram, e eu vi que era replicável, né? Que outras rotinas completamente diferentes da minha funcionavam também. E aí eu estou aqui gravando essa aula hoje para você, para te mostrar como que você pode aplicar. Vamos para nossa mão na massa agora. Então, qual que é a estrutura da organização que não funciona? Antes da gente falar o jeito certo, eu quero te mostrar os principais erros que eu vejo quando a pessoa vai se organizar. O primeiro deles, e eu vejo, cara, eu vejo muito isso, é a pessoa separar por áreas da vida, né? Então ela vai ter uma lista só de pessoal, outra lista só de tarefas do trabalho, pode ter uma lista só de estudos, só de família, só de coisas de casa, ela separa por áreas. Qual que é o problema disso? Eu tenho sempre que ficar entrando de área em área para procurar as tarefas. Eu gasto muito tempo, às vezes eu perco uma tarefa porque eu esqueci de olhar. O segundo erro é achar que o aplicativo ele faz milagre, né? O que eu recebo de, qual que é o melhor aplicativo? Não faz diferença nenhuma o aplicativo. Por quê? Você precisa ter uma lógica para seguir. Se você se organiza, por exemplo, igual eu acabei de falar aqui, né? Você separa por áreas no Notion e você separa por áreas no Trello. Qual que é melhor? Os dois estão ruins, né? Os dois estão seguindo uma lógica ruim que não vai se sustentar. O aplicativo é a última parte que a gente pensa quando a gente vai ser produtivo. E o erro 3 é você gastar o seu horário mais produtivo. O que significa? Às vezes a pessoa ela produz muito a partir das 10 horas da manhã. Só que das 10 às 11 ela tá fazendo só tarefa besta, só tarefa que não tira ela do lugar. Responder e-mail, ela tá fazendo responder WhatsApp, tá rolando feed, tá procrastinando. E ao invés de usar esse horário mais produtivo para fazer o trabalho que traz mais resultado. Por isso que eu tenho muito aluno que, 11h30 terminei tudo. 3 horas da tarde eu já terminei tudo que eu preciso fazer. Porque usa bem os horários, tá? Então esses aqui são os principais erros que eu vejo na hora que a pessoa vai se organizar. Como eu comentei,
São 3 pilares. É muito simples de você seguir e de você replicar. A primeira etapa, né, é o que eu chamo de organização de rotina. Eu sofria bastante com esse ponto, por quê? Eu focava só no aplicativo. E aí era muito difícil ser produtivo, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui no Fluxo, que eu aconselho que vocês façam, é fazer 4 ajustes pontuais. Você não vai mudar a sua rotina inteira. É extremismo e não vai funcionar. Você só tem que mudar 4 pontos, né? Quando eu faço isso, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, eu sou até uma pessoa mais matinal, porque eu ajusto meu horário de dormir e de acordar, eu começo a ser produtivo logo de manhã. A primeira rotina é de higiene de sono, né? Se você dorme mal, se você acorda cansado, se você não tem disposição no seu dia, você trabalha mal. Ponto. Não tem segredo, não tem agenda, não tem template que vai resolver isso. Você precisa acordar descansado. Quanto que é descansado? De 7 a 8 horas. Óbvio, cada rotina tem as suas interferências e tudo mais, a gente tem que adaptar. A minha mesmo, eu entrava 8 horas no trabalho por muito tempo e eu chegava meia-noite, 11h30 da faculdade. Então eu fazia o melhor que eu podia nessa condição. Mas a primeira que a gente foca aqui é para ter essa qualidade de sono. Depois eu vou ter uma rotina de manhã presente. Eu vejo muitas pessoas, elas acordam naquela correria, sabe? De responder e-mail na cama mesmo, na cama já tá no WhatsApp ou já tá rolando o feed e já começa a se hiperestimular logo de manhã. Limite de estímulos, essa parte aqui eu divido até em 2. Então é você ter, por exemplo, limite de uso de celular, tá? Você não se recusar a passar, gastar, torrar o seu tempo ali horas e mais horas, rolando feed, rolando uma tela de vidro ali, recebendo um monte de estímulo e não fazendo nada com isso. E também limite de trabalho. Então, por exemplo, eu acordo 6h30, né? E eu começo a trabalhar 8 horas. Então, eu não vou das 6h30 até as 8, eu não vou fazer nada de trabalho, mesmo para a noite. 7 horas da noite eu encerro o trabalho. Ponto final. Tá? Então a gente ter esses limites muito bem definidos. E ter rotinas de trabalho profundo e trabalho raso. Aqui que está o segredo. No Fluxo, por exemplo, quando você entrar, você vai perceber que a gente vai fazer um teste e a gente vai identificar qual que é o seu perfil. Algumas pessoas realmente, elas levam um pouquinho mais para elas engrenarem na produtividade delas. Então elas não conseguem ser produtivas assim que ela acorda, né? E tá tudo bem, não tem problema. Só que a gente vai sempre trazendo isso mais para de manhã. É um processo gradual. Então você vai fazer um teste e você vai perceber às vezes, não, o meu horário deu que eu sou produtivo 11 horas da manhã. Beleza, você respondeu suas perguntas com seus dados lá e tudo mais, deu esse horário. Você recebe uma ficha. Nessa ficha, tem desse horário até esse horário, você faz só trabalho profundo. O que é trabalho profundo? Tarefas que mais trazem resultado, o seu trabalho mais importante do dia. Para te ajudar nesse ponto, você vai receber até um planner, né? O nosso planner para você aplicar toda a metodologia, onde você de fato monitora todos os hábitos, as rotinas importantes que você tem que fazer no seu dia. Dentro disso, aquelas 4 rotinas, esses ajustes pontuais que a gente acabou de passar. Depois eu venho aqui para o nosso tópico 2, que é onde eu preciso ter clareza das minhas prioridades. Percebe que a gente ainda nem entrou em aplicativo, né? Essa é realmente a ordem que funciona melhor. Por quê? Aqui eu vou ter energia, vou ter disposição para fazer o que precisa. E aqui eu vou fazer o que é o certo de ser feito. Eu não vou ficar me ocupando com tarefas que eu não deveria fazer. Tem uma máxima, né, que é não adianta fazer bem feito o trabalho que não deveria ser feito. E aqui você vai ser produtivo só que na direção correta. É aquele famoso você sair do automático, tá? Automático naquele sentido, eu tô naquele emprego que eu detesto, cara, que eu não vejo a mínima perspectiva, que eu já vi que eu não vou crescer aqui. Parece que segunda-feira é sempre o pior dia, tá? Não que eu tenha que romantizar de trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar, mas eu preciso sentir que eu tô avançando, cara. É natural nosso a gente sentir esse progresso. Se a sua vida parece que é pagar só boleto, pagar conta, você sente que você tem pouco perspectiva, vício em celular, né? Não consegue sair, gasta muito o seu tempo aqui. E você rompe isso quando você tem clareza do que de fato é importante na sua vida. Você tira aquelas distrações da sua frente. E aí a gente segue essa estrutura. Eu defino a área que é importante para mim, eu vou definir rotinas e essas rotinas entram na minha agenda. Se eu te perguntar agora quais são as áreas mais importantes da sua vida, às vezes você vai falar, não, meus filhos são tudo pra mim, a minha saúde é tudo pra mim, minha fé, minha espiritualidade é tudo pra mim. E aí eu vou te perguntar, beleza, me prova na sua agenda, porque não adianta falar, da boca pra fora qualquer coisa sai. Me prova na sua agenda como que você usa o seu tempo, que isso é importante. Quando foi a última vez que você pisou na academia? Ah, não, meus filhos é tudo pra mim. Beleza, cadê o tempo com seus filhos na sua agenda? Não, estudar eu valorizo demais. Cadê na agenda? Tem que ter a rotina. É aqui que você sai do automático e começa a ter tempo para as coisas importantes. Tem disposição, que a gente viu no tópico 1, e agora sabe o que tá fazendo. Dessa forma, a procrastinação ela vai dissolvendo, galera. Não é forma diferente de organizar a agenda. É você fazer o que você deveria fazer. Quando isso acontece,
acontece, você é produtivo, né, na direção certa, como eu tinha comentado. E para vocês terem uma ideia, 14% das pessoas, esse dado é bizarro, cara, 14% define meta no começo do ano. Dessas que definem, 8% só, e é 8% não é do total, é 8% desses 14%, que já é pouco, hein? 8% atinge no final do ano. E aí eu vou botar essa imagem aqui pra você. É aquela famosa corrida de rato. Eu vivo pra pagar conta. Eu vivo pra ficar perdendo tempo. Eu não tenho por que ser produtivo, só tenho tempo a gastar. Quando eu sei as áreas importantes, sou produtivo na direção correta, eu defino o que a gente chama lá no fluxo de meta limpa. A meta limpa, ela foge daquele negócio, eu tô nessa carreira que eu odeio, vou fazer um mestradinho ano que vem só pra agregar no currículo. Cara, essa meta não tira do lugar. Não, eu tô vendo que tá todo mundo correndo, eu vou começar a correr também. Ou pior, não, eu vou ler 15 livros esse ano. Cara, pelo amor de Deus, não faz... Entende o seguinte... Não faz o mínimo sentido você ler 10 ou ler 15 livros no ano. As metas limpas, de fato, ela tá alinhada com a sua visão de vida, então por isso que é muito mais fácil de seguir. E aí a gente monta, né, um planejamento cíclico, que é um planejamento a cada 12 semanas. Eu não vou planejar um anual, porque é muito tempo, muita coisa pode se perder. Desses números aqui, para você ter uma ideia, metade desiste antes do carnaval, porque é muito tempo, né? A pessoa não sabe muito bem como ter essa constância. Então eu vou planejar em ciclos menores de a cada 12 semanas. A gente tem toda a estrutura lá dentro do fluxo para fazer isso. O tópico 3, aí sim, meu povo, eu vou precisar do aplicativo, né? E a gente vai montar o que eu chamo aqui de sistema mínimo, que a função dele é você saber o que precisa ser feito, tá? Eu tenho energia, tenho disposição, eu sei para onde eu tô indo, eu tenho metas limpas, né, que me aproximam da minha visão de vida. Agora eu preciso de alguma ferramenta que ela me mostre as tarefas do dia, as prioridades para eu avançar nesse ponto. E a estrutura que a gente usa é uma agenda e 4 listas. É só isso, galera. Você não precisa de mais, não complica. Eu até coloquei aqui embaixo, ó. Qualquer ferramenta faz isso. Qualquer ferramenta. A agenda vai ser o que eu chamo de agenda por blocos. Aqui entram compromissos, né? Que são coisas que têm um horário específico para acontecer. Então, aulas, reuniões, trabalhos, coisas que você tem que fazer num horário específico, né? Rotina, então, a sua rotina matinal, rotina da noite, rotina de academia. Meus blocos de trabalho profundo e de trabalho raso, para eu focar bem no meu horário mais produtivo, para eu render bastante. E bloco de performance para a gente otimizar. A gente tem 4 blocos que eu indico, né? Por exemplo, surgiu um imprevisto. O que eu faço? Tem um bloco para imprevisto. Tô sobrecarregado, preciso de um escape. Tem o bloco de fuga, né? Então a gente ensina você colocar esses blocos para otimizar realmente essa agenda. E as listas a gente faz através do formato de lista sequenciada. Ou seja, ao invés de eu fazer aquele clássico, né, que não funciona, lista do trabalho, lista da vida pessoal, lista de estudos, lista de casa, eu agrupo elas com o tempo delas. Então eu vou ter uma lista não urgente, com todas as tarefas de todas as áreas, tá? Que eu não preciso focar agora. Posso ter uma lista do próximo mês, posso ter uma lista das coisas que eu vou fazer esse mês, né? A lista mais importante de todas, a lista hoje, eu preciso saber o que eu vou fazer hoje, né? E dentro disso, eu nem coloquei aqui, a gente coloca as TPs, tá? TP é a tarefa prioritária do dia, então você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Agora, eu quero te mostrar, até fiquei um pouco na frente aqui, né? Mas eu quero te mostrar qual que é a lógica, como que a gente consegue se organizar seguindo esse método. A forma tradicional que eu vejo as pessoas fazendo, elas gastam aqui muito tempo escolhendo o aplicativo, depois elas gastam muito tempo organizando uma agenda que não vai funcionar, uma agenda super engessada, né? Depois ela passa o dia dela apagando incêndio, né? Ela tem um planejamento perfeito, chega 8 horas da manhã de segunda, já surge imprevisto, o chefe pede coisa nova, você lembra de coisas que você precisa fazer, enfim, ela gasta muito parte do tempo dela, depois já vem aqui para muita distração, hábito ruim, vício em rede social, né? E acaba no final do dia, né? À tarde ela já tá forçando uma produtividade e fecha o combo aqui com TV e celular antes de dormir, que aí fechou com chave de ouro mesmo. O resultado disso, estresse, culpa, muita distração e muito tempo desperdiçado. A estrutura que a gente faz, eu vou até vir para cá de novo, porque eu também fiquei desse lado. Assim que você entra no fluxo, você vai seguir por níveis. Então eu te mostrei várias coisas que você precisa aplicar, só que você não tem que aplicar tudo ao mesmo tempo. Você vai fazer uma sequência, por isso chama fluxo. Primeiro de tudo, eu estou no nível 1 aqui. Eu vou fazer ações específicas do nível 1. Depois eu progrido para o nível 2, para o nível 3. E o 5 aqui é a nossa meta, é onde você consegue todo dia zerar sua lista de tarefas, fazer tudo que você precisa. Eu tenho uma lista de coisas para fazer, todo dia eu zero ela. Então no nível 1 eu vou organizar a minha rotina, como eu tinha comentado, depois eu vou fazer uma organização de prioridades, organização de demandas, onde a gente vai montar o nosso sistema mínimo, né, que você acabou de ver. O nível 4, manutenção e otimização. E o 5, eu vou ter o protocolo de constância. Aqui uma coisa legal. Assim que você entra, você não tem que passar por tudo. Por quê?
várias pessoas elas estão em níveis diferentes aqui dentro. Ela não precisa passar. Às vezes a pessoa ela já tem disciplina na rotina dela, só que o problema dela é o trabalho. Assim que você entra, você faz um teste onde você vai cair em um desses 3 níveis iniciais. Ou você começa na rotina, ou você começa aqui nas prioridades, ou eu começo aqui no nível 3 de organização de demanda. Então você vai ser direcionado para essa trilha aí que faz mais sentido para você. Então quais que são as entregas que você vai receber no fluxo assim que você entrar? Então primeiro de tudo, você vai ter toda a estrutura que você precisa para organizar a sua vida, né? Parar de procrastinar tarefas importantes, projetos que você precisa fazer e ter uma rotina muito mais organizada, mais produtiva e mais leve. Você vai perceber que é muito mais simples do que parece. Organização não precisa ser um fardo, uma coisa pesada. E isso está dividido por níveis, né? Que são as trilhas que eu acabei de mostrar. Você vai fazer o teste e você vai ver qual que faz mais sentido para sua realidade. Ponto 2, você vai receber uma vaga para entrar na nossa comunidade, o clã, né? Que eu gosto de chamar. Que é onde o nosso grupo de alunos, onde você vai mandar qualquer dúvida lá, o pessoal vai te ajudar, o pessoal vai se motivando, a gente tem desafios todo mês, né? Vai ter agora que tá entrando o Clube do Livro, né? Já falo um pouquinho das entregas do próximo ano. Tem toda a estrutura, todo o suporte que você precisa, porque a gente sabe que às vezes se organizar pode ser um pouco solitário, porque muitas pessoas da nossa família ou do ciclo de amizades, eles não estão buscando a mesma coisa. Então quando a gente começa a buscar uma coisa diferente, a gente naturalmente se distancia um pouco. Então você vai ter uma comunidade de pessoas buscando esse mesmo objetivo. E é lá que eu consigo falar direto contigo, né? Pô, Lucas, eu tô com dificuldade para arrumar esse projeto. Como que eu faço? Cara, manda sua dúvida lá. Não só eu, mas o pessoal também vai te responder, o pessoal é super receptivo. E você vai receber uma vaga aí para você participar aqui do nosso clã. Entrega 3, mentoria mensal em grupo. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou colocar um print aqui da minha agenda. Eu tenho uma mentoria com os alunos. Caiu bem no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, todo mês a gente separa um período pra gente fazer uma mentoria. Todo mundo traz suas dúvidas, geralmente traz um conteúdo novo, então às vezes uma aula sobre como ter disciplina, como organizar projetos. Então uma última que a gente fez foi como organizar informações e arquivos, né? Coisas que não demandam ação. Então a gente vai sempre trazendo conteúdo novo aqui para vocês. Na parte de bônus, tá? Essa é a entrega padrão. De bônus você também vai receber um workshop de organização financeira. Eu não sou, sinceramente, um cara mais organizado financeiramente do mundo, por isso que eu trouxe uma pessoa que e ela gravou esse workshop aqui para vocês. Você também vai conseguir ter acesso. Ela mostrou um aplicativo de organizar as finanças gratuito, onde tem as categorias das despesas, você vai lançando, o pessoal adora essa aula, ficou muito boa mesmo. Um aulão sobre nutrição para produtividade, quais são os alimentos que eu preciso consumir para ter mais disposição. A gente sabe, cara, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, o que a gente consome, dita bastante como que vai ser a nossa vida. Então eu chamei um nutricionista para que ele gravasse essa aula para vocês, né? Explicasse tudo que você precisa consumir, o que você prioriza e focando em uma dieta acessível, né? Que você não precisa comprar coisas muito caras, suplementos. Não, você vai com o básico bem feito ali, o básico que funciona. Ponto 6, você vai receber o planner do fluxo, né? O planner ele é um template dentro do aplicativo do Notion, onde você consegue seguir toda a nossa metodologia. Você organiza tarefas, seus compromissos, todas as informações, consegue organizar dieta, treino, suas leituras, né, suas metas, seus objetivos, tudo centralizado em um único lugar, em uma única ferramenta. Ponto 7 aqui, você vai receber o protocolo de jejum de dopamina, ou seja, isso aqui é indicado para quem tem problema real com o celular, né, com muita série, se hiperestimular, às vezes jogos, enfim. Qualquer tipo de hiperestímulo artificial, né, que traz muita dopamina barata pra gente, a gente tem esse protocolo aqui. É basicamente 6 hábitos que você vai seguir por 7 dias, para você se desintoxicar realmente desse excesso tão grande de digital e reaprender a fazer coisas difíceis, reaprender a pensar no longo prazo e não só na recompensa imediata. E no 8 você tem um módulo extra, que é a nossa biblioteca de aulas, onde tem organização de diversos assuntos que não coube aqui nessa metodologia, mas eu trouxe para fazer sempre uma curadoria de conteúdos. Preciso desse ponto, você vai encontrar essa aula lá dentro, né? Então, e-mails, organização de e-mails, organização de senhas, como que eu organizo minhas leituras, como que eu faço quando eu estou com burnout, né? Como que eu faço se eu tenho TDAH, né? Como que eu adapto a organização, enfim, tem todas essas aulas, eu coloquei só algumas aqui nessa descrição, mas a gente vai sempre acrescentando elas aí. E a partir de 2025, a gente vai ter mais entregas, tá? Então, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo aqui, talvez já está liberado, se não, já fica o aviso que em 2025 vai entrar essas novas entregas aqui para vocês receberem. O ponto 9 é o módulo de adaptação de ferramenta, né? Eu vejo que muitas pessoas, eu não quero aprender ferramenta nova. E você não precisa, você não vai precisar, né? Por quê? A gente vai ter aula específica, como que eu adapto a metodologia do fluxo para o Notion, como que eu adapto para o Asana, como que eu adapto para o Trello. E tudo a estrutura para você só duplicar e você conseguir seguir a metodologia, porque é uma forma de organização em qualquer ferramenta que você queira. Inclusive, eu recebo muito, cara, das pessoas, eu prefiro do papel e caneta, eu prefiro analógico, né? E vai
ter uma parte só como que você adapta no papel e caneta, no caderno. E por fim, você vai receber também o nosso Clube do Livro, né? Uma coisa nova que a gente está colocando, onde a gente vai estar sempre lendo algum livro específico e aprofundando bastante nele, né? Tirando o aplicável. Também o meu acervo de anotações. Eu não sou o cara que mais lê do mundo, né? Mas eu tô sempre lendo, gosto bastante. E em cada leitura que eu faço, eu tenho o resumo, né? Eu tenho os principais pontos, tudo que é aplicável, tudo que eu apliquei, quais foram os resultados, né, que eu tive na minha vida aplicando isso. E o que você precisa fazer agora, né? Embaixo desse vídeo aqui tem um botão, então você precisa tocar no botão que tem aqui embaixo, iniciar a sua inscrição aqui dentro do Fluxo. Mesmo que você tenha alguma dúvida, faça isso mesmo assim, porque eu ou alguém da minha equipe vai te chamar, né, no WhatsApp para conversar. E aí qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha, né? Pô, será que funciona dessa forma? Será que assim dá certo? A gente fica super disponível lá para conversar contigo. E assim, pode contar comigo, se for uma prioridade para você parar de procrastinar e organizar a sua vida, como você tá aqui assistindo até o final, eu tenho certeza que é a prioridade, cara, é o caminho, tá? É o caminho mais rápido para você ter esse resultado. Agradeço de qualquer forma a atenção no vídeo, né? Por ter ficado até o final. Espero ter ajudado, ter trazido uma clareza ali de como que você começaria a se organizar. E vamos para cima, galera. Conta comigo.